E você tem, dentro do nosso conceito de GPS, foi a primeira vez que você usou um P de processo tão forte, né, Alecrim? Conta um pouquinho aqui como é que foi a experiência pro pessoal. Exatamente, cara. A gente viu lá, né, no nosso básico bem feito do varejo, né, a gente tem aquele tripé, né, Caio? Gente, processos e software, sistemas, ou GPS. E a gente sempre vê muito, né, a parte do sistema, principalmente o mundo digital, como está avançando, o lado de pessoas, porque é a base de tudo. Mas, nessa visita ao Budespa, cara, o que a gente ouviu lá foi processos, processos e processos. E uma coisa muito interessante que eu ouvi é o quanto o processo bem feito ajuda a fortalecer a cultura do negócio. E como um processo bem feito protege a experiência do empregado e do cliente, né? Porque naquele dia que você não está muito bem, se você tem um bom processo, ou como ela falou lá, um bom protocolo, né? Esse protocolo, se você fizer ele, você está garantindo aquela experiência mínima que o cliente espera, né, e que a empresa precisa que você execute. Ou seja, esse lado eu não tinha ouvido ainda, né, de você ter um processo como garantia, porque sempre a gente pensa o seguinte, né, o processo, e um cara talentoso, ele pega o processo como guia e ele supera, né, aquele script, aquele processo. Só que naquele dia que o talento não tá bom, porque é um ser humano, né, ele se abraça ao processo e garante uma boa execução dentro daquele padrão mínimo que a empresa precisa e que o cliente espera. Eu achei essa parte, assim, foi o que eu pensei como destaque e trouxe para mim, Caio. E tem mais um lado nessa conversa, né, cara? Que é o cara, que é o próprio o empresário da empresa, né, atrás do negócio. Porque quando você tem um processo, né, bem estabelecido, você não depende de super-heróis do teu negócio. Porque você ter uma excelente terapeuta que faz da maneira dela, não significa que é um negócio de sucesso. Porque se um dia, por uma eventualidade, ela sai da empresa, você perde aquela mão de obra qualificada. E se você não tem um processo, você não consegue restabelecer aquela qualidade, aquele patamar de serviços. Quando não, você acaba perdendo seus clientes para a concorrência ou para onde essa profissional acaba indo depois, né, cara? Perfeito, perfeito. E aí você trouxe um ponto de vista, que é o ponto de vista do empreendedor, do empresário, que também é muito legal, cara, que além desse ponto, né, do talento, hoje eu vou fazer com uma pessoa, amanhã eu vou fazer com outra. Então eu tenho que ter pelo menos um mínimo padrão. Claro que aquela pessoa mais talentosa ela vai, né, superar, mas um mínimo esperado é o protocolo, é o processo que vai garantir. Do ponto de vista do empresário, tem um ponto que você falou lá que eu me lembro, amigo, é a importância do processo para escalar o negócio, né? Então você está falando aí de mais de 80 lojas. Né? Como é que eu escalo um negócio com mais de 80 lojas, mantendo um mínimo padrão para, que é o que foi dito lá também, qualquer experiência em qualquer Budespa do Brasil, ter aquele mínimo que atinge aquela experiência mínima necessária e esperada pelos clientes, né? Que é uma história parecida quando o McDonald's, por exemplo, usa como padrão, né? Não importa o local que você coma do mundo, tecnicamente o sanduíche é exatamente o mesmo, né? Eu costumo falar que eu gosto muito dos hotéis do Ibis, né? Porque eu não tenho surpresa nem boa, nem ruim. Né? Toda vez que eu vou em algum hotel do Ibis, o quarto é exatamente a mesma decoração, a mesma maneira, tudo igual, perfeitinho. Pra mim tá bom, é o que basta. Então, às vezes, o padrão ele é muito bom nessa história, certo? É isso aí, Caio. Experiência fantástica, foco em processos de uma maneira super legal. Você assistiu Varejo Cast.